estamos aqui para mais um programa do Casal SPFC, nessa fase difícil que o nosso time enfrenta, viu, no Brasileirão. Tá complicado esse ano de 2017, não é mesmo, Gustavo, meu amor? É verdade. Como todos têm observado, né, o São Paulo ele não vem apresentando sinais de melhora. Pelo contrário, hoje vamos analisar não só o jogo contra a Ponte Preta, mas também vamos analisar o que vem sendo o desempenho do São Paulo ao longo do ano, o que vem sendo o desempenho do técnico Dorival. E com essas análises eu acho que todos poderão perceber que o São Paulo ele não vem apresentando uma melhora. Pelo contrário, ele vem apresentando uma piora. Então, isso, tá ficando inviável, né? A situação do time no campeonato. Daqui a pouco não basta só uma vitória para sair da zona do rebaixamento, preciso também contar com a derrota de um outro time ou o empate de um outro time, e isso é uma situação inaceitável para quem é São Paulino, isso é uma situação inaceitável para quem é um torcedor desse time que é acostumado a vencer, que é acostumado a ganhar títulos, que é acostumado a ver um time com raça, que briga, que, sabe se defender, sabe se posicionar em campo. Então, tudo isso, cara, tem se tornado uma coisa muito ruim, né? Um aspecto muito ruim que tá sendo difícil para nós São Paulinos sabermos conviver com isso, né? Tá bem complicado. São 15 jogos pela frente. A gente sabe o quão difícil está essa situação. A gente que apoia, como muitos torcedores, em todos os jogos aí a gente está vendo a torcida do São Paulo fazendo uma festa maravilhosa. Na última partida contra a Ponte Preta foi a mesma coisa, mais de 40 mil torcedores lá apoiando, aquela festa linda na chegada do ônibus. Um jogo complicado ali que começou de um jeito diferente dos outros, né? O São Paulo abrindo 2-0 no placar. A gente falou agora vai, porque 2-0 já no segundo tempo, ali 15 minutos, a gente falou agora o São Paulo vai conseguir manter esse resultado e logo na sequência, mais uma vez, acontece o que vem acontecendo em todos os jogos. O São Paulo toma gol e ainda toma um empate, fica aquela situação difícil. Tudo bem que foi de um jeito um pouquinho diferente dos outros jogos, né? O que você achou? Foi um pênalti ali duvidoso, né? Que muitos acharam que não foi pênalti, outros acharam que foi. Um jogador expulso, o São Paulo com um a menos em campo, mas assim, o Dorival não mexeu, na minha opinião, ele não mexeu, teria que ter mexido, colocado um time para trás, fechado ali, porque estava ainda com a vitória, estava no 2-1. O que você achou também? Concorda com isso? Então, eu concordo em parte com a sua análise, mas antes de chegar no segundo tempo, eu quero falar um pouco dessa análise mais do primeiro tempo. Por quê? Porque no primeiro tempo, o São Paulo, ele soube ser aguerrido, ele soube buscar o jogo, não extremamente bem posicionado, não extremamente entrosado, acertando todos os passes, longe disso, mas assim, ele soube ter a força de vontade de transparecer o que a torcida queria. Então, o que a torcida queria? Queria que o time conseguisse se defender, ser seguro, anulasse as jogadas da Ponte Preta. Isso aconteceu. E, além disso, que ele finalizasse as jogadas, não que ele fosse só até a frente num contra-ataque e simplesmente tentasse alguma coisa, não, que ele realmente fizesse uma jogada clara e finalizasse a jogada. Isso aconteceu 3, 4 vezes no primeiro tempo, antes de sair a falta e antes de sair o primeiro gol. E eu acho que esse primeiro tempo foi bem como a torcida do São Paulo esperava ver uma mudança de postura depois, né, de uma derrota para o Palmeiras e depois de 12, 15 dias quase de descanso, né? Sem jogo, entendeu? Todo mundo conversando, todo mundo, né, todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, todo mundo pensando o melhor para o São Paulo. Porém, o segundo tempo veio e no segundo tempo, apesar do time começar com a mesma pegada, ainda assim o time não estava controlando totalmente a partida. Então, o time, ele conseguiu o segundo gol, achou o segundo gol, na verdade, né? E esse segundo gol, logo depois dele, o time começou a relaxar em campo, como querendo dizer, a torcida tá apoiando, nós conseguimos fazer até aqui 1 hora de jogo bem, 60 minutos bem,
e agora a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Nesse momento em que os jogadores acreditaram que eles poderiam ficar um pouco mais tranquilos, foi que a Ponte Preta fez 2 ataques e nesses 2 ataques fez a pressão até o momento do pênalti. Para muitas pessoas o pênalti é discutível, para outras pessoas não foi pênalti. Eu tô com as pessoas que acham que não foi pênalti, tá? E além disso, eu acho que assim, a arbitragem durante o jogo inteiro ela foi um pouco tendenciosa para Ponte Preta. Não sei porquê, não sei qual é o relacionamento que a nossa diretoria tem com as organizações, isso não importa. A situação do time não é por conta da arbitragem. Não, com certeza. Não são os juízes que decidem os jogos para o São Paulo, são os jogadores. Já estávamos assim antes dessa partida. Sim, com certeza. Né? Já estava mal. Exatamente por isso que eu não entro nesse mérito. Mas, para mim, nesse jogo, a arbitragem foi sim tendenciosa. Momentos que eram faltas para o São Paulo e para cartão amarelo para os jogadores da Ponte Preta, eu acho que o juiz não deu. Outros momentos também, bolas divididas, em que, no meu entender, o último toque foi de jogadores da Ponte Preta. Ele não dava lateral para o São Paulo, dava lateral para a Ponte Preta. E tudo isso eu acho que foi um pouco irritando e minando os jogadores. No lance do pênalti, especificamente, para mim, aconteceram 2 ou 3 jogadas duvidosas. Para mim, uma das jogadas, realmente a bola toca no braço do Jusilei, impedindo o gol. O Jusilei estava deitado com 2 pernas e um braço apoiado no chão e com outro braço levantado, a bola toca no braço dele. Tem juiz que dá o pênalti, tem juiz que dá a bola na mão. Ele ali naquele momento encontrou o pênalti. Outros 2 lances que aconteceram ali no mesmo momento foi um momento que é ao mesmo tempo, são que 2 jogadores do São Paulo são empurrados por jogadores da Ponte Preta para não conseguirem fazer o bloqueio da bola. E um terceiro momento é que o Sidão ainda está atrás do Jusilei. Então, com o goleiro atrás do Jusilei, jamais o árbitro poderia dar o pênalti e ainda assim expulsar o Jusilei. Isso é uma coisa que está na regra do futebol, que realmente, quando tem ainda, não há a possibilidade direta de gol e o jogador põe a mão na bola, ou seja, há ainda o goleiro atrás desse jogador, o máximo que ele poderia fazer seria dar o cartão amarelo. E ele não fez isso, ele pegou e deu o cartão vermelho direto para o Jusilei. Isso, para mim, mostra, mais uma vez, a tendência do árbitro em apitar pró-Ponte Preta. Independente disso, no momento em que o São Paulo toma o gol de pênalti, e aí é que, para mim, foi o baque maior, foi que os jogadores sentiram esse gol de pênalti. Ou seja, com mais de 40 mil pessoas apoiando, o time bem, a Ponte Preta num dia ruim, e, tava num dia ruim exatamente, mesmo, né? Porque nessa 1 hora de jogo, até então não tinha mostrado nada. Somente depois da expulsão que a Ponte Preta resolveu crescer no jogo. E muito do que eu acho desse crescimento da Ponte Preta que aconteceu porque os jogadores do São Paulo deixaram esses jogadores da Ponte crescerem. Então, isso foi uma coisa que eu não consegui entender. Por quê? Porque, no jogo contra o Palmeiras... Tudo bem, não foi que nós tivemos um jogador expulso. Nós tivemos o Prato saindo com uma contusão séria e tivemos que colocar o Gilberto em campo. Mas ali, naquele momento, começo de jogo, você viu que os jogadores, que são os mesmos que fizeram essa partida contra a Ponte Preta, eles continuaram com determinação, eles continuaram com posicionamento, eles continuaram querendo a vitória contra o Palmeiras. E já contra a Ponte, isso não aconteceu. No momento em que toma o gol e tem o Jusilei expulso, os jogadores sentiram demais e aí começaram a se perder em campo. Exatamente. Se perderam, acho que pelo fato de estar com o Ameiros também em campo. Com certeza. E, na minha opinião, coloca o Lugano, entendeu? Aconteceu isso, o Lugano tá querendo jogar, bota mais um defensor. Sim. Fecha a casinha ali, entendeu? Deixa o time disposto ainda. É que pra mim são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o Dorival errar e não substituir quando ele deveria ter substituído. Obviamente, você tem um jogador expulso, que é o seu grande volante marcador, você precisa ter um outro marcador à altura. O que ele poderia fazer ali no momento, se ele não tinha um outro volante, ele poderia subir um dos zagueiros para volante, ou Rodrigo Caio, ou Bruno Alves, ou até mesmo o Militão, que é zagueiro e estava improvisado na lateral, ele poderia subir alguém pro volante ali, ter alguém mais parado na frente, na entrada da área, e botar um outro zagueiro, ou até botar um outro lateral direito, como ele resolveu colocar o Buffarini.
Só que o ponto foi que ele fez a substituição trocando o Militão pelo Buffarini. E tava bem o Militão. Exatamente, o Militão tava bem no jogo. Porém, a hora que ele faz essa substituição, ele troca 6 por meia dúzia. Não muda nada. E, além de não mudar nada, piora. Por quê? Porque além da gente continuar sem ter alguém na entrada na nossa área para bloquear os ataques da Ponte, a gente ainda teve o Buffarini que entrou mal no jogo. Então o Buffarini ele entrou na lateral direita e tomou 4 bolas nas costas assim de cara, logo que ele entrou. Então a Ponte já achou o caminho dela, virou e falou, é por aqui. E não é à toa que foi daquele lado, né, do lado do Buffarini, do ataque esquerdo da Ponte Preta, do nosso lado direito, que surge um cruzamento para o segundo gol da Ponte, e ali estava decretado o final do jogo. Então, assim, para mim tem vários erros no jogo, porém, esses 2 erros que nós estamos falando são o que foram cruciais que determinaram o resultado e, vamos dizer, 3 pontos que nós deixamos de ganhar, né? Ganhamos um só, poderíamos ter ganhado 3, então eu penso bem isso. É isso, o Gustavo falou bastante do jogo, né? A gente teve um episódio muito ruim ali que aconteceu, né? Entre o Rodrigo Caio e o Cueva. O Rodrigo Caio deu uma coletiva de imprensa antes da partida, falando que o Cueva precisava realmente melhorar por ele próprio, né? Exato. Pensar nele, ele mesmo se ajudar, né? E melhorar, isso aí não fez bem pro time, o Cueva acabou o jogo, saiu correndo, foram perguntar alguma coisa para ele da imprensa, ele falou, fala lá com o Rodrigo Caio. Então causou um super mal-estar, a fase já tá difícil, muito difícil, e hoje a gente teve o resultado disso, foi uma conversa entre os dois. Hoje o treino que estava marcado para as 3h30 da tarde, começou às 5h30, com 2 horas de atraso. Então o Leco esteve presente hoje no CT da Barra Funda, outros diretores também, e fizeram uma reunião com todos os jogadores do elenco, com a comissão técnica, uma reunião que durou cerca de 2 horas. Cueva e Rodrigo Caio conversaram bastante, foi o que a gente ficou sabendo. Vamos ver o que isso pode, né? Que frutos isso vai gerar, né? O que vai acontecer É pro complicado, domingo, né? É complicado você perceber que se passaram 12, 15 dias e que todo o tempo eles tiveram para ter essa conversa. Exatamente, e não né? tiveram essa conversa. E aí esperaram as coisas darem errado no jogo para poder no dia seguinte precisar da pressão da nossa torcida organizada lá, querendo respostas, para eles sentarem, se reunirem e conversarem. Então, assim, eu não consigo dizer que o grupo tá rachado, porque eu, analisando e tendo informações de dentro, né, assim, que chegam até mim, dizem que todos os jogadores estão interessados na melhora e que o São Paulo realmente saia dessa situação. Que é difícil você imaginar que o jogador quer cair para a Série B, né? Sim, não tô nem falando disso, né? Eu acho que nenhum jogador quer isso, né, para sua própria carreira. Mas, assim, a informação que eu tenho é que todos os jogadores estão interessados em tirar o São Paulo dessa situação realmente. Porém, o que se vê não é um grupo de pessoas unidas conversando sobre como fazer isso. O que se vê são, faz o seu aí rápido e, resolve porque a gente precisa sair dessa situação. Cara, num grupo, num futebol, entendeu? Isso nesse esporte, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que a gente viu também que a organizada parece que não foi até o CT hoje. Eles enviaram uma carta, né, para a diretoria, pedindo que eles se encontrem com a comissão técnica, com a diretoria, para conversar e olhar no olho dos jogadores, da comissão técnica e diretoria e ver o que está acontecendo, porque com o maior apoio da torcida, né, que o time está tendo nesse momento, a torcida precisa de uma resposta, não é mesmo? Todo mundo apoiando, né? Todos precisam de uma resposta nesse momento. Eu acho que todos os torcedores estão querendo essa resposta há muito mais tempo que o time. Essa que é a grande verdade, entendeu? Para mim, essa resposta agora, que tanto se esperou pela torcida, eu acho que agora a torcida já não espera mais. A torcida ela já sentiu, já viu como está o clima, a torcida já foi, deu seu apoio. Então a torcida já sabe que vai ser esse sofrimento até a última rodada. Até a última rodada, nós não saberemos se estaremos na Série B ou na Série A. Então a torcida já está conformada com isso, não cria expectativas, entendo eu, para esse jogo agora contra o Vitória no Barradão.
E eu entendo que a torcida, ela vai agora, essa resposta, ela vai ter que partir dos próprios jogadores, entendeu? A diretoria, ela, não posso comentar muito sobre ela tem o papel dela, alguns criticam, outros acham que não é certo criticar, que é necessário apoiar. Eu prefiro ficar fora desse comentário sobre a diretoria diretamente e prefiro analisar o que vão acontecer em cada um dos jogos, o que vai acontecer com o São Paulo nessas 15 próximas partidas que vão se suceder até o final do ano. E falando nos próximos jogos, a gente fez uma enquete que a gente vai conversar. Hoje a gente não tem convidado. Os convidados, né, serão nossos telespectadores, nossos internautas que vão participar com a gente. Então a gente fez uma enquete. O que você mudaria para o jogo contra o Vitória? Muita gente está participando, tem muito comentário, muita opinião diferente uma da outra e muita também parecida, que a gente vai comentar no segundo bloco. Então participe com a gente, deixe comentário no Instagram, né? Participe com a gente também pelo WhatsApp, 11 9 55002723. Deixe sua opinião que a gente vai comentar, deixe seu nome também que a gente vai falar nesse segundo bloco. E como a gente estava falando aqui, a gente foi ao jogo contra a Ponte Preta, junto com o vencedor da promoção, né, o Giovani com a mãe dele, nossos queridos estavam lá com a gente no camarote, a gente já estava ali nos 2-0 comemorando, né, a vitória. A gente fez um videozinho aí bem bacana do que foi o jogo, dos gols, da emoção que a gente viveu, pelo menos até esses 2-0. Vamos assistir? SPFC já está aqui dentro do Camarote Armani para assistir esse jogão entre São Paulo e Ponte Preta. É isso aí, galera. Vamos na torcida em busca desses 3 pontos importantíssimos para o São Paulo sair dessa situação. E os vencedores da promoção já vão estar aqui com a gente para assistir o jogo. É isso aí, galera. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Bom, né, a gente vibrar assim nos gols. Agora a gente sabe o final, né, que São Paulo levou o empate, terminou 2-2, mas a gente sempre comparecendo, apoiando
E a gente faz esses vídeos, a gente acha muito bacana compartilhar, né, o momento de alegria, né, que a gente vive. Esses momentos de gol são sempre momentos muito emocionantes, né? Muito marcantes. Cada comemoração, cada gol. Isso no futebol, como diria nosso eterno ídolo Mito, é sempre o momento mais especial, é o momento do gol. E, pô, cara, é isso, né? A gente se emociona, a gente quer o melhor pro time e seria muito bacana comemorar esses gols em outra situação, né? Mas o momento só nos permite comemorar os gols nessa situação. Então, vamos torcer para que mude rapidamente nessa situação. O que todo mundo fica mais preocupado é pelo desempenho que o time vem tendo, né? Acho que desde o começo desse Brasileirão. O que a gente até deu uma apurada é que o Rogério Ceni fez 11 jogos pelo São Paulo e teve um aproveitamento de 33%, né, à frente do time nesse campeonato. E o Dorival completou exatamente 11 jogos também em frente ao time, com aproveitamento quase igual do Rogério, se não me engano, com 37%, que é uma coisa muito próxima, ou seja, um aproveitamento que ninguém estava esperando, né, do Dorival. Com certeza, um aproveitamento, como eu falei aqui já em outros programas, né, um aproveitamento que para um campeonato de recuperação não é um aproveitamento que te tire da situação que você se encontra. Para você passar de ano, comparando mal e comparando novamente a situação no colégio, é assim que acontece. Se você tirar nota 4,5, 5, 3,5, 5,5, 6 na recuperação, você não passa de ano, você fica, você repete. E para você passar de ano na recuperação, quem já viveu isso, sabe que, você tem que tirar um 6, tem que tirar um 6,5, você tem que tirar um 7,5, toda a prova, todo jogo, entendeu? Então, é muito delicado isso. O futebol, ele envolve muitas coisas, né? Realmente, os jogos mais importantes, os clássicos, os grandes jogos, eles se decidem nos detalhes e isso faz toda a diferença no final. Então, eu acho que o Dorival, ele é um técnico experiente, ele tem uma bagagem, só que talvez ele esteja um pouco descuidado nos detalhes, sabe? Às vezes parece que aquele óculos dele lá tá um pouquinho embaçado, ele precisa dar uma limpadinha no óculos e enxergar bem os detalhes, enxergar bem qual que é o motivo do impasse entre Rodrigo Caio e Cueva, qual que é o motivo do porquê ele resolveu deixar o Renan no banco, qual que é o motivo, o real motivo do porquê o Michael Suell ainda não voltou, qual que é o real motivo do porquê, agora a gente tem um zagueiro que acabou de entrar, que é o Bruno Alves, que o cara, já fez um gol na estreia, já quer dizer alguma coisa diferente. Qual que é o motivo do porquê ele não vai escalar o Bruno Alves contra o Vitória do Barradão? Tudo bem, a gente não sabe, mas assim, o que me parece agora o Arboleda vai voltar, é Arboleda e Rodrigo Caio. Cara, o Arboleda é um caso de um cara que chegou no São Paulo e as coisas começaram a dar muito certo para ele. O Rodrigo Caio é um outro caso de um jogador que está, há 6 anos no São Paulo e muitas coisas já deram muito errado para ele, depois muitas coisas já deram muito certo e agora está num momento em que as coisas voltaram a dar muito errado para ele. Então, assim, tem que pensar um pouquinho se ele está no lugar certo em campo, se ele não pode ser o nosso primeiro volante ao invés de ser o nosso zagueiro. Ele é um cara tão rápido, tão, sabe, chega na jogada com velocidade. Isso é bom para um primeiro volante, mas às vezes para um zagueiro, cara, o atacante que é parrudão olha para ele, dá uma trombada nele e fala: tchau, tchau, Rodrigo Caio, vamos fazer o gol, como foi o gol que a gente tomou contra o Cruzeiro, entendeu? Então, assim, a gente chegou num momento em que você não pode se permitir, não, agora ele vai mudar o momento dele, agora ele vai se recuperar. Não, o São Paulo não pode esperar o Rodrigo Caio se recuperar. O São Paulo precisa do Arboleda e do Lugano, ou do Arboleda e do Bruno Alves. Ele precisa de 2 caras que já estejam ali bem, tirando todas as bolas, os 90 minutos, todos os jogos, daqui até o final do ano, entendeu? Não é assim, o próximo jogo, ou os próximos 3 jogos e acabou. Não, são 15 jogos em que, tem que ser
redondo, o time, os 11 que tiverem, tem que representar o jogo inteiro, entendeu? Eu gostei muito nessa partida contra a Ponte do Petrus. Jogou muito o Petrus. O Petrus, ele jogou um pouco mais adiantado lá, pertinho dos meias, pertinho do Lucas Fernandes, pertinho do Hernanes, e ele conseguiu dar um suporte muito bom para esses caras. Então, às vezes, nós podemos ter 3 meias, que eu acho que a gente vai ter, Hernanes, Petrus e Lucas Fernandes, a gente tem um meio mais rápido ali, que consegue, sabe, brecar um pouquinho para os caras não chegarem tão fácil assim no São Paulo. E a gente precisa realmente, quando o Jusilei não tiver, que vai ser o caso agora contra o Vitória, que o Jusilei não poderá participar do jogo por conta do cartão vermelho, a gente precisa de um outro primeiro volante. Não adianta olhar para o elenco e falar, pô, a gente não tem nenhum primeiro volante. Cara, usa o Rodrigo Caio de primeiro volante, entendeu? Tem que ter mais ideia. O São Paulo tem que saber se reinventar com mais facilidade. O Militão, como você falou, jogou super bem na lateral direita. Por que não mantê-lo, entendeu? Agora, nesse próximo jogo contra o Vitória. São perguntas que eu acho que ficam não só para os nossos internautas, mas ficam também para a própria comissão técnica, porque eles não mostram para nós, torcedores, que eles têm um time definido, que eles têm uma ideia de jogo definida. E isso tá chegando no final da recuperação, entendeu? Tá chegando no momento em que, se você não definir logo, você não vai salvar. Você tem que definir e manter essa definição até o fim. Exatamente. E eu acho que, assim, é uma fase complicada, porque foram tantas vendas de jogadores e tantas chegadas de jogadores novos, que, por exemplo, o Bruno Alves acabou de chegar, Sim. né? E acabou de estrear. Então a gente tá assim, numa reta final de um campeonato com um zagueiro que acabou de estrear, tudo bem, foi bem e tal. Mas eu concordo muito com o que o Gustavo falou. Eu manteria o que tá indo bem, vamos colocar assim, né? Sim. O Militão foi bem na direita, é o Militão na direita. Não tem segredo. Bruno Alves na zaga, é o Bruno Alves na zaga. O Rodrigo Caio, a gente sabe, não tem nada contra o Rodrigo Caio. A gente sempre apoiou o Rodrigo Caio, São Paulino, começou no São Paulo, há anos no São Paulo, mas assim, o ano não tá bom pra ele. Desde quando tava o Rogério, aconteceram coisas que não foram legais. Ele foi super bem no ano passado, campeão olímpico, mas não tá legal. Então, assim, tá na hora de começar a mexer no que não está legal, entendeu? Tá na hora, a hora é agora, e se não for agora, não dá mais tempo. Não tem o que fazer. Então, assim, quanta gente pedindo pro Lugano, tudo bem, o Lugano não é mais o zagueiro que ele foi já, que ele foi em 2005, mas ele ainda mostra uma vontade, sabe? Acabou o jogo contra a Ponte Preta, todo mundo no vestiário, o empate, nossa, resultado horrível, que ninguém gostou. Ele tava lá no campo correndo, gente, né? Ainda fazendo exercício, se exercitando, ele mostra vontade. Deixa o Lugano jogar uma partida, né? Vamos ver o que acontece. O importante é isso, né? Você perceber, é o que eu tô falando sobre os detalhes, que eu acho que tá faltando o Dorival perceber. Esses detalhes de realmente os profissionais que estão se esforçando em prol da melhora como grupo. Não em prol da sua melhora individual. Exatamente. Porque isso já não vai acontecer esse ano, e já não aconteceu. Então, nenhum jogador que está no São Paulo nesse grupo vai ter um destaque individual, entendeu? Daqui até dezembro. Então, você tem que olhar para os jogadores que estão preocupados na evolução como grupo. E, a partir disso, usar esses caras, entendeu? Usar esses caras em seu favor. E se o Dorival não fizer isso, sinto muito, amigo. Não há garganta de 800 milhões de São Paulinos que vão lá e empurram a bola pro gol, entendeu? Não há. Então, cara, é agora ou nunca. Exatamente. Bom, a gente vai falar bastante sobre a enquete que a gente fez aqui, né? Na verdade, o que você faria, o que você mudaria para o jogo contra o Vitória, que é a próxima partida, para ver se sai um resultado positivo aí. Muitas pessoas estão mandando aqui opiniões e falando várias coisas que mudariam aí para essa partida contra o Vitória. E a gente vai conversar sobre isso depois do intervalo, tá bom? Até já já, gente. If you have any
go in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the spectre and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hunger to your rat, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Now do you get it? What do you about it? Makes the world go round. Estamos de volta com o nosso programa. Agora a gente vai começar a conversar aí com os internautas. Muita gente mandou o que fazer para o jogo contra o Vitória, para sair uma vitória, né, do São Paulo nessa partida que acontecerá lá na Bahia. A gente vai começar aqui com a opinião do Erivaldo, da Paraíba. Ele falou o seguinte: minha sugestão para o próximo jogo é Lugano ou Arboleda no lugar de Rodrigo Caio. Exatamente o que o Gustavo, né, tinha falado aí no primeiro bloco. Sim. O Bruno Alves foi até bem, mas vacilou no segundo gol, precisa ter foco nos 90 minutos. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: para manter o Bruno Alves e colocar no lugar do Rodrigo Caio Arboleda ou Lugano. Você concorda com ele? Eu concordo com ele. Como eu falei, eu acho que o Rodrigo Caio, nesse jogo contra o Vitória, eu colocaria ele, voltaria ele para a posição onde ele foi revelado. Eu colocaria ele como primeiro volante para ver se ele consegue dar uma proteção maior para nós ali na frente da área, sem ter a preocupação da última bola, entendeu? Porque a última bola é aquela assim, putz, é a salvação final, entendeu? Quando tudo já deu errado, a última bola é a do zagueiro e aquela impossível é a do goleiro. Então, assim, eu tentaria entrar com Arboleda e Lugano ou Arboleda e Bruno Alves. Eu acho que até por uma falta de sequência do Lugano, eu entraria com Arboleda e Bruno Alves. Seria a minha zaga para o jogo contra o Vitória no Barradão. Eu concordo com o Gustavo, também entraria com Arboleda e Bruno Alves. Eu acho que teria que fazer isso mesmo, mudar aí, tirar o Rodrigo Caio da zaga, colocar o Arboleda que volta, né, depois de não jogar essa partida contra a Ponte Preta. E o Bruno Alves foi bem, no meu ponto de vista, assim, entre ele e o Rodrigo Caio, ele jogou bem melhor que o Rodrigo Caio, já na estreia, ainda marcou o gol. Então, eu acho que manteria o Bruno Alves. Agora, o Daniel de Quixabeira, da Bahia, ele também fala a mesma coisa. A mudança que eu faria era a entrada do Lugano na defesa, de preferência no lugar do Rodrigo Caio. Mesmo pensamento que a gente tem aqui e que o outro internauta também tinha mandado pra gente. O que ele pergunta é o seguinte: por que o Michael Suel não joga? Muita gente está perguntando isso pra gente.
Eu dei uma apurada, a gente deu uma apurada, eu e o Gustavo. O último jogo do Michael Suell, na estreia dele, se eu não me engano, o único, Sim. foi contra o Vitória, gente, no primeiro turno. Foi. Nos 2-0 contra o Vitória. Esse jogo mesmo, ele não fez gol, mas ele teve uma chance clara de gol que eu não sei até agora como que o goleiro do Vitória fez aquela defesa, porque foi uma cabeçada muito forte. E ele é muito bom no jogo aéreo, além de ser muito rápido com a bola no pé e ter um chute muito legal também. Então eu também gostaria de revê-lo atuando com a camisa do São Paulo. Apesar de ter sido um jogo só, eu acho que ele merece uma segunda, terceira, quarta chance. O Michael Suell como meio atacante, você entraria na frente com o Marcos Guilherme, Prato e Michael Suell, por exemplo? Então, aí... é uma dor de cabeça interminável, porque você pode entrar com o Michael Suell, por exemplo, no lugar do Lucas Fernandes, e aí você ter Prato, Marcos Guilherme, Hernanes e Michael Suell, ou você pode entrar com o Michael Suell no lugar do próprio Marcos Guilherme. Eu não faria isso porque eu acho que o Marcos Guilherme ele vem sendo um dos grandes destaques do São Paulo nesse momento novo, nesse momento diferente do São Paulo em que o São Paulo está buscando uma recuperação. Ele vem fazendo jogadas muito rápidas e muito agressivas, já marcou gol em clássico, foi o destaque naquele jogo contra o Botafogo. Então, assim, o Marcos Guilherme, para mim, ele tem que ficar no time. Então eu colocaria o Michael Suell ou no lugar do Lucas Fernandes ou até mesmo no lugar do Petros, se for para ter um São Paulo ainda mais ofensivo, com Hernanes, Michael Suell e Lucas Fernandes. Sim. Mas isso daí eu não sei, porque assim, não tá no momento da gente ser ofensivo, tá no momento da gente ser defensivo. Exatamente. Então, assim, eu colocaria o Michael Suell no jogo contra o Vitória, mas talvez eu não começasse com ele. Entendeu? No caso, vamos dizer, do São Paulo tá perdendo de 2-1, segundo tempo, 25 minutos. Eu tiraria o Petros e colocaria o Michael Suell, entendeu? Aí eu arriscaria um pouco mais. Arriscar, né? Arriscaria um pouco mais no caso de já tá levando uma derrota. Agora, se esse time tiver encaixado certinho com Petros, Lucas Fernandes e Hernanes ali, os três meias segurando bem os avanços do Vitória, aí eu infelizmente teria que esperar uma próxima oportunidade para usar o Michael Suell, exatamente. Agora, ou até para promover a estreia dele, tiraria o Marcos Guilherme, no caso do Marcos Guilherme estar cansado, entendeu? De estar correndo muito, e colocaria ele depois como segundo atacante atuando do lado do Prato. Agora a gente acabou não falando do Lucas Fernandes, né? Do jogo contra a Ponte Preta. Ele foi bem, né? Eu achei que ele entrou. Muita gente falava, acho que tem que colocar o Lucas Fernandes. E muita gente também falava, não, porque ele não vai bem. Assim, ele não estava indo bem na minha concepção, porque ele jogava ali 20 minutos do segundo tempo, né? Ele tinha que ter um jogo inteiro. Às vezes até menos, às vezes até 10 minutos do segundo tempo. Foi bem no Morumbi, né? Então, eu gostei da atuação do Lucas Fernandes, mas é o que eu falo, um jogador muito novo que, ele precisa de rodagem, entendeu? Então, às vezes, pode ser o momento de usá-lo como sendo um cara que realmente está buscando, que realmente está com a vontade de fazer o grupo vencer, mas em alguns outros momentos também, se ele não tiver experiência suficiente para estar em algum jogo, porque às vezes pode ficar nervoso e tal, poderia trocar também, entendeu? Então, assim, depende. Nesse jogo contra a Ponte eu gostei muito da atuação dele, achei que ele foi incisivo, brigou por todas as bolas, voltou para ajudar na marcação. Uma boa atuação do Lucas. Agora, como a gente tinha falado também, o Gustavo lembrou no primeiro bloco, o Jusilei não joga contra o Vitória. E lembrando que na semana de treino antes do jogo contra a Ponte Preta, o Dorival testou bastante o Gomes no lugar do Jusilei. Porque o Jusilei tinha machucado durante o treinamento, então não sabia se o Jusilei ia jogar. Então dizendo, né? A chance é grande do Gomes entrar no lugar do Jusilei, e o Edmar também, que está com 3 amarelos, não joga, e o Júnior Tavares deve voltar da lombalgia, né? Que ele estava mal e tal, mas ele deve estar de volta aí contra o Vitória. Você acha boa essa colocação do Gomes no lugar do Jusilei? Então, comentando só um pouquinho antes, rapidamente, do Júnior Tavares, eu acho que o Júnior Tavares é um grande jogador, teve o seu momento de brilho no São Paulo assim que estreou, e por isso merece o respaldo para conseguir retomar os seus trabalhos ali na lateral esquerda, apesar de o Edmar
estar nos dando uma segurança muito boa, muito importante no presente momento, já que o Edmar não faz tantos avanços e apoio ao ataque quanto o Júnior Tavares faz, o que para mim, na minha concepção, é bom. Agora, em relação ao Jusilei e o Gomes, aí, putz, cara, eu não concordo, eu não concordo, eu não, assim, não é que eu acho que não tem espaço pro Jonathan Gomes no São Paulo, eu acho que o Jonathan Gomes, ele tem espaço no São Paulo, mas, desde que ele chegou, a gente não teve um momento para ele mostrar do que ele é capaz. Então, assim, ele entrou em poucos jogos e em posições diferentes. E em nenhum dos jogos ele conseguiu ter o destaque, fazer um gol, assim, também, mostrar alguma coisa diferente. Exatamente. Atuou pouco, porém, o pouco que atuou não conseguiu mostrar, por exemplo, o Lucas Fernandes, nesse pouco que atuou, essa chamada de atenção que faz com que a torcida vire e fale, pô, deixa o moleque jogar, entendeu? Concordo. O Jonathan Gomes, eu acho que ele não tem esse deixa o Jonathan Gomes jogar, entendeu? Ninguém quer ver o Jonathan Gomes do que ele é capaz agora nesse momento. Essa fase que a gente tá. Exatamente, essa fase que a gente tá, eu acho que assim, a torcida já sabe o que cada um é capaz e quer ver quem a torcida pensa que tem um respaldo maior, entendeu? Então, pô, você vai tirar o Jusilei, né? Ou ele não vai poder atuar, que é um cara que é o principal jogador do São Paulo depois do Hernanes, você não pode botar um cara que tá totalmente apagado, entendeu? Então eu não faria isso, eu não colocaria o Jonathan Gomes para ser o substituto do Jusilei, não. O seu pensamento está certíssimo, acho que tem muita gente que concorda, até porque aqui a Deusana, né, que segue a gente, internauta que está sempre ligada aí no Casal SPFC, ela fala o seguinte: eu colocaria o Rodrigo Caio na reserva, mais uma, hein, gente, e entraria com 3 zagueiros. Ela primeiro colocou aqui o Renan no gol, se ele tivesse condições, né? Mas aí, até então, de goleiro a gente não pode nem falar, porque só tá entrando o Sidão, né? Bom, vamos lá. Lugano, Bruno Alves e Aderlan na zaga. Aí ela colocou Hernanes e Petros, Lucas Fernandes, Marcos Guilherme, Cueva e Prato. Eu gostei desse time. É um time que ao mesmo tempo, né? 3 zagueiros. Bem defensivo. É um time que é bem defensivo, porém, assim, tudo depende muito do que foi essa conversa hoje lá dentro do centro de treinamento do São Paulo, porque ninguém sabe o que está acontecendo com o Cueva, ninguém sabe o que está acontecendo com o Rodrigo Caio, ou se eles têm um problema entre eles. O fato é que, nos últimos 4 jogos, o Cueva não foi nem perto do que o Cueva pode ser. E o Aderlan é um jogador que também acabou de chegar e nem sei se já jogou algum jogo. Jogou algum jogo, Aderlan? O Aderlan ainda nem estreou. Nem estreou pelo São Paulo. Então, assim, nesse momento em que é um confronto direto entre Vitória e São Paulo, para ver quem vai ficar e quem vai subir, não dá para você testar o Aderlan, entendeu? Então, assim, eu entraria, como muitos torcedores aí falaram, Lugano e Arboleda, que eu acho que até o Arboleda ia dar uma se inspirada ainda maior, né? Pelo fato de atuar do lado do Lugano, já é algo que ele e Arboleda já revelou que gostaria de fazer na carreira dele antes do Lugano se despedir do São Paulo. E nas laterais, qual que ela colocou nas laterais? Ela colocou o Júnior Tavares, né? Júnior Tavares e Militão? Júnior Tavares. E Buffarini. Ela não... É verdade, ela colocou só 3 zagueiros, acho que ela quis dizer aqui que o Aderlan talvez entrasse na lateral, né? Mais apoiando pela direita. Apoiando pela direita. Então, o meu... Mas é o que o Gustavo falou, é difícil, né? Um jogador que nunca, nem estreou ainda pelo time. Não, e uma formação também que o São Paulo não vem atuando. O São Paulo vem atuando no 4-1-3-2 ou muitas vezes no 4-4-2. Então, assim, uma formação com 3 zagueiros agora é mudar totalmente o que... vamos dizer, o esqueleto do time. Então, isso é uma coisa que eu também não faria agora. Por isso que eu penso, né, que o meu time ideal fosse esse 4-1-3-2 da seguinte maneira. Tendo, né, como 3 zagueiros, só que o Rodrigo Caio como primeiro volante. Então seria Lugano, Arboleda, Rodrigo Caio de primeiro volante. Aí nas laterais, na esquerda, Júnior Tavares. Na direita, eu deixaria o Militão.
E os 3 meias. Teria Petros, Hernanes e Lucas Fernandes. Gostei. E no ataque, Prato e Marcos Guilherme. Eu acho que eu manteria o Militão mesmo. Exatamente. Foi bem. E no segundo tempo, se o Marcos Guilherme tivesse cansado, eu colocaria o Michael Suel. Bom, Seria isso. Gostei. Acho que o Gustavo mandou bem aí na escalação. Agora, a gente estava aqui acompanhando, o Cueva acabou de dar uma coletiva de imprensa, ele foi lá encarar, né, os jornalistas depois do que aconteceu com ele, com o Rodrigo Caio. Ele pediu desculpas ao Rodrigo Caio, ele falou isso na coletiva. Muita gente aqui, a gente está aí nos comentários falando, ele merece jogar, ele merece mais uma chance pelo que ele fez hoje na coletiva. Ele falou o seguinte, foi um erro meu, ele é um cara legal. E o que mais que ele falou aqui, ó? Nós nos falamos por WhatsApp e hoje conversamos, foi bom. Depois de tudo isso, também falamos com o grupo. Mas quero falar que o erro foi meu. Na semana passada, falaram que o Rodrigo Caio falou de mim. Não escutei ele falar, só vi a imprensa. Foi um erro meu. Peço desculpas ao meu companheiro, que é um cara legal. O São Paulo precisa de mim, precisa do Rodrigo Caio, precisa de todos, precisa da torcida. Eu acho que depois de uma coletiva dessa, será que merece uma chance? Tá difícil, hein, gente? Porque o cara ir lá e assumir o erro e falar, ó, ele foi tão bem, né? Com a camisa do Peru, né? Da seleção dele, gente. Essa informação que você tá trazendo agora é a última informação, né? Então, assim, esse é o momento em que nós esperávamos que tivesse sido há 12, 15 dias atrás, né? Que era o fato de um olhar no olho do outro e ter uma conversa assim a ponto de realmente lavar a alma. E, pelo que parece, foi isso que aconteceu hoje entre diretoria, elenco e comissão técnica. Então, nesse momento tão delicado, se o Cueva, que é o 10 do Peru, o 10 do São Paulo, né, tem todo esse peso nas costas dele, chega a ponto de vir a público e humildemente assumir o erro, cara, eu acho que ele deve ser perdoado, ele pode entrar em campo contra o Vitória, eventualmente até no lugar do Lucas Fernandes. Podemos ter Hernanes, Petros e Cueva dentro desse time que eu acabei de falar. Agora, é para ele entrar e para ele dar a vida nesse jogo, entendeu? É para ele imaginar que ele tá vestindo a camisa do Peru em final de Copa do Mundo. Porque, exatamente, cara, é o que vai fazer a torcida abraçar ele de volta, entendeu? Porque a torcida realmente ficou muito magoada com ele e com o Rodrigo Caio durante esse ano. Porque, as pessoas, cara, pro futebol acontecer, as pessoas precisam se entender. Se as pessoas acreditam numa conversa de mídia, numa matéria que saiu na mídia XPTO, cara, não funciona, entendeu? O cara tá ali do seu lado todo dia, seu companheiro de trabalho. Se você não puder olhar na cara dele e dizer o que tá acontecendo, não tem grupo, entendeu? Não tem trabalho. Então, vamos torcer para que isso que aconteceu hoje seja essa virada na chave para o São Paulo. E aí ele falou mais um pouquinho aqui, foi questionado sobre qual foi a conversa do elenco com a comissão técnica. Ele falou que não vai falar sobre isso, mas que ele está num clube grande e sempre está pressionado. E eu acho que é isso. Eu acho que se ele merece aí, né, uma nova chance e se jogar o que ele sabe jogar, o São Paulo tem só a ganhar, não é mesmo? Com certeza, concordo totalmente. E vamos continuar na torcida, vamos continuar apoiando, porque, esse clube tem um brilho que nenhum outro clube do Brasil tem. Então, assim, no momento em que esse brilho chegar ao grupo de maneira a ponto inflamar cada um deles e eles se reconhecerem como irmãos, como time e, estiverem trabalhando em pró, eu tenho certeza que os resultados vêm. Então é só isso que a gente pode torcer a partir de agora. A gente não conseguiu responder falar de todos os internautas, mas no próximo programa a gente vai revezando e vai falar dos que a gente não falou hoje. E vamos ficando por aqui, como o Gustavo disse, sempre apoiando o São Paulo, sempre torcendo para uma vitória, para 2 vitórias seguidas e o que der pra gente torcer, né? Na semana que vem, estamos de volta, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, uma ótima semana.